Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a transformada de Fourier de sinais a tempo discreto, focando muito nas diferenças entre o caso no tempo discreto e o caso no tempo contínuo. Então vamos começar com um exemplo de um sinal específico. A gente tem aqui mostrado o sinal meio elevado a n. Tá? Então qual é o gráfico aqui? Bom, o n, lembra, é a nossa amostra. Então na amostra 0, esse troço vale meio elevado a 0, que é igual a 1. Na amostra 1, ele vale meio elevado a 1, que é igual a meio. Na amostra 2, dá meio elevado ao quadrado, que é igual a 1 quarto. 1 oitavo, 1 16avos e assim sucessivamente. A gente pode calcular para esse sinal a sua transformada de Fourier. Como no caso anterior, do caso do mundo contínuo, eu não vou falar como essa transformação é feita, como a gente obtém esses valores, só o que isso quer dizer. Então vamos olhar aqui o que a gente obtém. A gente tem aqui, então, pedindo para esse programa matemática calcular para a gente a transformada de Fourier do nosso sinal. E ele dá essa fórmula maluca aqui. Que, de novo, para a gente não quer dizer grandes coisas, mas o que é importante é o significado. Então eu peço para ele plotar a magnitude daquela fórmula maluca ali. E ele dá esse gráfico aqui para a gente. O que esse gráfico quer dizer? É uma coisa muito parecida com o gráfico do mundo contínuo. Ele quer dizer o seguinte, que para construir esse nosso sinal aqui, eu vou pegar a frequência 0, vou criar um sinal, uma senoide discreta no tempo, com frequência 0, magnitude 2, e aqui eu tenho o gráfico da fase 0. Eu vou pegar a senoide com frequência 1, por exemplo, vou criar um sinal, uma senoide discreta, com frequência 1, magnitude aí por volta de 1,4 e fase por volta de menos meio radiano. E assim sucessivamente. Então você vê que esse gráfico ele me dá para todas as frequências, ele me diz, olha, pegue essa frequência com essa amplitude, essa fase, construa uma senoide discreta com essas características e faça isso para todas as frequências, soma todo mundo e o que a gente vai obter com essa soma é esse nosso sinal aqui. Bom, então a transformada de Fourier me dá o impacto com que amplitude, com que fase cada uma dessas senoides vão entrar na construção do sinal. A vantagem disso a gente vai ver no próximo vídeo quando a gente falar de resposta em frequência. Mas aqui o que eu queria chamar a atenção de vocês é para algumas peculiaridades da senoide discreta. Em particular, a gente tem o seguinte, a gente observa que ela se repete esse gráfico aqui. Isso não devia surpreender a gente muito. Lembra que a gente falou no vídeo passado que frequências discretas separadas de 2π são indistinguíveis. Se eu pegar a frequência ômega igual a 0, por exemplo, eu vou ter cosseno de 0, que é igual a 1. Se eu pegar a frequência 2π, eu vou ter cosseno de 2πn, que também é igual a 1. Então, esse gráfico aqui, lembrando da metáfora da receita, ele deveria me mandar pegar a frequência 0 e a frequência 2π do mesmo jeito. É como se você tivesse uma receita que mandasse você pegar uma colher de sal ou uma colher de cloreto de sódio. Tanto faz, é a mesma coisa, sal é cloreto de sódio. A única coisa que você não pode fazer é pegar os dois, porque daí você vai errar a receita. Mas se a receita manda você pegar uma colher de sal e você perguntasse para a receita, quanto que eu devo pegar de cloreto de sódio? A receita tem que falar uma colher, porque é a mesma coisa. No caso das frequências, a frequência 0 e a frequência 2π são a mesma coisa. Então, se a sua receita para construir o seu sinal manda você pegar a frequência 0 com amplitude 2, ela obrigatoriamente tem que mandar você pegar a frequência 2π com amplitude 2, porque a frequência 0 e a frequência 2π são a mesma coisa. E isso é válido para qualquer frequência. Se você manda pegar a frequência, não sei que valor é esse aqui, por volta de meio, com amplitude 1,8, você tem que pegar, depois que você sair daqui e andar 2π para o lado, você tem que pegar com a mesma amplitude, 1,8, porque são o mesmo sinal. O que você não pode é pegar esse sinal duas vezes. Então, uma outra peculiaridade em relação ao mundo discreto é que eu não vou pegar todas as frequências possíveis. Eu só vou pegar algumas frequências, porque se eu repetir aqui, se eu continuar andando a partir de 2π, eu vou começar a pegar essa frequência duas vezes. Então eu tenho que parar aqui no 2π. Tá bom?
porque senão eu pego essa frequência duas vezes. Outra coisa que acontece no meu gráfico, eu tenho um comportamento muito parecido entre essa parte e essa parte. Uma é o espelhado da outra. Você pega essa parte da esquerda e reflete assim, você vai obter a parte da direita. Você pega essa parte e espelha, você obtém essa parte aqui. Isso é uma característica de sinais reais na transformada de Fourier deles, mas a gente vai discutir isso muito mais na parte de amostragem, porque é uma característica muito especial, com muitas sutilezas. Então, em resumo, a transformada de Fourier me permite escrever esse sinal, ou qualquer sinal contínuo, como sendo uma soma de senoides. Mas agora eu pego só as frequências de 0 a 2π para não repetir ninguém. Outra peculiaridade, os meus sinais são discretos, são funções de n, são funções da amostra. Então, para cada frequência eu vou criar uma senoide discreta também. Mas, para construir aquele meu sinal, eu tenho que pegar todas as frequências. Então, esse gráfico aqui, em frequência, ele não é discreto, ele é contínuo. Para qualquer frequência que você me der aqui, frequência π, eu tenho um valor de amplitude. Frequência raiz de 2, eu tenho um valor de amplitude. Frequência meio, eu tenho um valor. Frequência 1. Então, para qualquer valor de ômega que você me der, eu tiro uma amplitude aqui. Então, ele é discreto na amostra, mas em frequência eu preciso de todas as frequências de 0 até 2π para construir o meu sinal. É isso. No próximo vídeo a gente vai ver a utilidade disso quando a gente discutir um pouco a resposta em frequência de sistemas. Até lá!